queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SafCast. Hoje recebendo uma figura ilustre que muitos de vocês já conhecem, daqui a pouquinho vocês vão saber quem é. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de SAF Marketing, a melhor agência de marketing para advogados, e SAF Editora, empresa especializada em treinamentos para você, colega advogado, se tornar mais empreendedor e menos aquele advogado preso no operacional, preso lá no peticionamento, começar a pensar em novos clientes, novos negócios, novas frentes, novas oportunidades. Hoje eu tô recebendo um cara aqui que é meu amigo pessoal, a gente já fez uma imersão juntos lá em São Paulo, foi foda, foi do caralho, passamos 3 dias juntos. Um cara que eu aprendi a admirar demais pelo trabalho que ele vem fazendo na internet, também trazendo essa advocacia disruptiva para nossa classe, né, como um todo. Ele que levou um escritório de advocacia do 0 aos 3 milhões de reais em 3 anos, e hoje faz muito mais do que isso. E em 2015, estava inconformado com o meio jurídico tradicional, fugiu da advocacia por 3 anos em uma jornada para descobrir que os empreendedores do resto do mundo estavam fazendo. E trouxe isso para a advocacia e ensina outros colegas advogados a fazerem o mesmo. Ele que é fundador do Ferrarese Dias Advogados. Seja muito bem-vindo, Ciro Dias. Valeu demais, Safizão. Obrigadão pelo convite. Pô, honra estar aqui com você, compartilhando. Bom demais. E, cara, admiração total, cara. Tamo junto, meu irmão. Sou muito fã de todo o trabalho que você tem feito aí no digital para os advogados, ensinando, cara. E serve muito de inspiração também para os meus negócios, tudo que você implementa, suas estratégias, né? Bom, os seus resultados, né? E, cara, é um prazer estar aqui com você em BH, trocando essa ideia. Prazer é meu te receber aqui, cara. Pô, tamo junto. Obrigadão. Fiquei mesmo. muito feliz que você aceitou o convite, veio, Massa. Tamo junto. Vamos bater um papo aí com essa galera hoje. Bora Vamos mesmo. lá. Cirão, seguinte, cara, nossa audiência, na maioria, são advogados que estão começando a empreender no digital, né? Então, a gente já tem, assim, um pouco mais de caminhada do que eles, a gente já entende um pouco mais do que eles. E aí eu queria bater um papo hoje com você sobre essa nova advocacia, que a gente tanto prega, né? Conta pra gente, cara, quem é o Ciro Dias hoje, em 2023? Cara, o Ciro Dias hoje, ele tem uma visão muito mais estratégica da advocacia, né, como negócio, do que o Ciro de 2019, que estava começando, né? Eu comecei no marketing digital em 2016, mas como empreendedor mesmo, né, na advocacia foi 2019, quando eu fundei meu primeiro escritório nesse modelo. Foi junto comigo, eu também, em 2019. E de lá para cá, cara, a gente vai, né, se adaptando, né? Eu gosto muito de citar uma frase de um pensador norte-americano, esqueci o nome dele agora. Ele fala o seguinte: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não são capazes de aprender e reaprender, mas aqueles que não são capazes de desaprender. Então o Ciro de 2023, ele desaprendeu muita coisa que não funcionava, né? E ele vem desaprendendo mês a mês, vem atualizando a visão, mudando a sua visão de negócio, né? Porque hoje tudo é muito rápido. Sim. Hoje, até 2022, não tinha Twitter Ads, não tinha Spotify Ads, não tinha uma porrada de estratégia. Exatamente. E hoje, né, tá aí. Como que você vai surfar essa onda dessa nova plataforma, aproveitar, adquirir lead mais barato, né? Então, cara, o Ciro, ele tá mais tranquilo, eu era muito afobado, né? Então, para poder fazer o negócio acontecer. Então, eu sei que hoje menos é mais, sabe? A gente com foco, com estratégia e sem querer abraçar o mundo, mas sonhando muito grande, sabe? A gente vai muito mais rápido. Sim. Esse é o Cirão. Quando você formou? Cara, você pira que eu nunca sei assim a data exata. 2013, 2014. E você fez aquela advocacia antiga? Chegou a fazer? Cheguei. Cara, Como é que foi, cara, de lá pra cá? Eu comecei. Deixa eu te explicar como que eu comecei. Olha, formei seguindo o padrão. Aquela coisa que a faculdade ensina. Você não passou, você já... Eu já saí digital. Já saiu no digital. Na minha época não tinha, muito... Aí, 2013, por exemplo, que foi o ano ali que eu comecei. Eu comecei seguindo o padrão que a sociedade, a advocacia tradicional fala que é o certo. Academia, né? Sai da faculdade, vai fazer pós. Você fica 5 anos estudando, vai estudar mais. Como 2. se isso
como se isso fosse trazer cliente, autoridade, né? E tudo hoje que a gente sabe que não é Assim que não funciona. é assim que funciona. E aí, falei, vou fazer pós em Direito e Processo de Trabalho. Mas eu fazia já incomodado, sabe? Uhum. Porque eu sempre gostei de coisa nova, de fazer diferente, de buscar algo que me diferenciasse dos advogados comuns, Do padrão. do padrão. Nunca fui aquela coisa certinha, né? Sempre gostei de ser fora da caixa, de quebrar as regras. Uhum. E aí eu descobri um curso de Direito do Empreendedorismo na Northwestern University, Uhum. em 2013. E aí eu fiz esse curso e aí abriu minha cabeça. Porque eu pesquisei lá no Google, ó, curso, nova área do direito, tal. E aí eu descobri. Era a primeira turma, na época chamava Direito do Empreendedorismo. Uhum. Hoje a gente conhece como Direito de Startups. Uhum. 2013. E eu fiz aquilo, eu falei, caralho, isso aqui é a área do futuro e tal. E eu gostava muito de tecnologia e tal. De startup, eu sempre ficava de olho nessas novidades. E eu falei, cara, vou advogar pra essa galera. Uhum. Cheguei pros meus sócios na época. Na época eu comecei no escritório do amigo meu. Trabalhando pros outros? Não, nunca. Já começou sócio. Não, ele falou, Ciro, tem uma mesa aqui, ó. Uhum. Vem cá dividir os Tá. custos Dividir e o aquela custo. coisa. Uhum. E aí, meu irmão era uma mesa de atendimento. Não chegou a trabalhar pra ninguém na advocacia. Estagiário ali. Sim, mas depois de formado, não. Não. Uhum. E, Só isso aí já é um diferencial, né? Porque a grande maioria dos advogados sai e procura um emprego. Eu não... Não se adequava a isso. Não, não gosto de seguir muita ordem, não. Uhum. E aí, cara, era uma mesa de atendimento. Meu irmão ficava na minha frente. Meu irmão voltou de São Paulo. Ele foi fazer pós em tributário, diferença pouca de idade. Ele voltou pra gente advogar junto. Uhum. Nesse escritório desse amigo meu lá que tava com espaço vazio. Era uma mesa de atendimento, sabe, de um lado fica... ela é mais... ela não tem espaço para as pernas, do Sei. outro lado entra. Aí você ficava do lado que não tinha espaço. Eu ficava do lado que não tinha espaço, meu irmão tranquilão, chegava o cliente meu, ele saía, eu sentava ali e tal, aquela coisa. Comecei prospectando revisional. Uhum. Pegava a lista lá do povo, tava devendo e na cara dura. Ligava. Ligava. Cold call. Cold call. E aí, mas aí eu comecei a fazer voltando aqui, fazer essa especialização em Direito e Processo de Trabalho incomodado. Falar que, vou formar você mais do mesmo. Uhum. E aí eu fiz essa de empreendedorismo. Cheguei para os meus sócios e falei assim, eu não vou advogar trabalhista, não. Eu vou advogar para startup. Uhum. E assim, que porra é essa, cara? Falei, aquelas empresas, cara, modernas, tal, que estão mudando o mundo e tal. Tá, mas nós estamos em Goiás, 2013, 14. Que empresa? Onde tem? Onde tem uma dessa aqui? Onde tem uma dessa pra você visitar, né? E aí, mas é engraçado, quando a gente quer as coisas acontecem. Exatamente. Aí surgiu um doido lá com um empreendimento de mídia out of home, trazendo de Israel, e ele precisava captar investidores e tal. E aí eu comecei a entrar como sócio nessas startups. Uhum. Porque eles não tinham dinheiro, eu tinha conhecimento, eu queria aprender também. Sim. Virei sócio de algumas startups. Resultado, 2015 ali, todas faliram. Um monte de menino empreendendo, sem ideia nenhuma. E aí eu gostei demais do empreendedorismo. Uhum. Desse produto, era um produto, depois virou um produto que chamava Planejamento Jurídico e Estratégia de Startup, que virou um livro que eu escrevi na época. E aí era muito legal, porque aí eu entendi o poder de ter um produto. Uhum. Porque eu chegava numa empresa, eu mais maduro depois com esse produto estruturado, eu chegava numa startup, numa empresa que estava ali, que tinha budget para investir. Orçamento, que eu não entendi. Ele comprava, mesmo com advogado interno. Uhum. Porque era uma coisa muito diferente. A gente embalado para ele, né? Embalado. Era um programa de 6 meses ali. Tá? Custava entre 40, 60 mil. Uhum. E a gente implementava. E aí acabava assumindo algumas demandas, algumas coisas das empresas. Aí o primeiro projeto de uma empresa maior que eu vendi foi a bilheteria digital. Depois a gente vendeu para reciclagem educacional. Tem muitas empresas que foram, assim, a gente entrou 500 mil de faturamento, quando a gente saiu tá com 10 milhões a bilheteria, por exemplo. A reciclagem é gigante hoje em Brasília. Foi muito legal. E eu gostei tanto que em 2016 eu resolvi sair da advocacia, fugir, né? O povo, Ciro tá doido. Largou o direito. Largou tudo, o que esse menino vai fazer e tal, todo mundo preocupado.
E eu fundei uma startup de agronegócio. Uhum. Que depois, Você né? me contou isso lá na imersão. Uhum. Depois de muito quebrar a cara, porque a gente pensa que é porque estava trabalhando com empreendedor, eu pensava que Ia dar certo. Ia dar certo. Só que aí foi minha primeira experiência. E foi uma experiência muito massa. Um aprendizado enorme. Eu fiquei 2, 3 anos ali com essa startup. Chegamos a ter a maior frota de colheitadeiras do Brasil dentro da plataforma. E falimos. Nossa. 2018. O que aconteceu? Por que faliu? Cara, a gente demorou. Primeiro, a gente pegava dinheiro do escritório. Eu pegava do escritório e investia na startup para prospectar clientes. Uhum. Tava entrando no digital e gastei muito dinheiro à toa. Por exemplo, a gente ia prospectar produtor rural. A gente demorou muito a descobrir que o mais barato era no sul. Uhum. A gente pagava R$200 o produtor Mato Grosso, mas Mato Grosso a área é muito grande e tal. Aí o sul era mais barato, era R$20. Aí torramos muita grana. Demoramos muito a entender uma coisa que é muito importante, que o SAF fala muito sobre isso também. Eu também, né? Eu tive que falir esse negócio para compreender o tanto que isso é importante, que é um foco para resolver um problema. Exatamente. Porque a gente começou essa startup, olha só, achando que estava com um produto específico, num nicho específico. Compartilhando bens do agro entre produtores e prestadores de serviço. Colheitadeira, plantadeira, distribuição de calcário, trator. Só que cada um desses maquinários resolve uma dor diferente para um público diferente, apesar de ser tudo agro. Uhum. E a gente achou que estava focado no agro, estava certo, e estava nichado, estava específico e estava fácil. É a mesma coisa hoje do advogado que, não, eu sou previdenciarista. Exato. Eu sou de família. Exato. Não. Ele não tem produto. Ele faz de tudo. Uhum. Né? É a mesma coisa de você abrir uma hamburgueria sem cardápio. Exato. É um mercado. É hambúrguer, não é restaurante. Não é pizzaria. É só hamburgueria. Abre uma sem cardápio. O cliente chega lá e fala assim, eu quero um sanduíche de Vieira com queijo lá de Minas. Aí seu funcionário vai ter que saber fazer o pedido. O cara lá da cozinha vai ter que saber fazer aquele ingrediente ou comprar. Exato. E o preço? Quem vai fazer o preço? Ninguém nem sabe o preço. Exatamente. Vai dar certo? Vai ter como escalar, sabe? De jeito nenhum, cara. O advogado, ele precisa entender. E é muito, hoje, um pouco menos, mas por muito tempo foi até certamente criminalizado essa ideia de produto jurídico, né? Uhum. Porque o pessoal fala, não, advocacia é uma profissão intelectual, é isso, é aquilo, não pode ter produto e tal, tal, tal. Galera, produto nada mais é do que você embalar uma solução jurídica para um determinado nicho de pessoas. Isso vai fazer com que você atinja muito mais em foco esse nicho de pessoas para prospecção e mais. Isso vai fazer com que o seu time tenha muito mais facilidade de entregar. Uhum. Então agora, por exemplo, antes de entrar no ar, a gente estava ali, eu mostrei pro Cirão o escritório da Safra Araújo e falei, Cirão, aqui é o operacional, tal. Ele já pegou no ar, ele já falou, mas o produto é mais escalável porque é bem parecido e tal. Então o que você acha mais fácil? Você ter vários produtos dentro do seu escritório, ainda que você nem saiba que isso é um produto, mas você faz de tudo, por exemplo, do previdenciário, ou você escolher alguns bons subnichos para focar, para entregar isso em escala, para entregar isso mais fácil, com mais qualidade e com um custo menor, né? Então, acho que o pessoal precisa entender que pode ter produto jurídico, deve ter produto jurídico. Você tem que pensar no cardápio do seu escritório. Exatamente. E muita gente confunde essa questão de nichar, porque o que acontece? Muitos advogados não estão no digital, ele atende, às vezes, de forma abrangente dentro de uma área. Exato. E aí ele fala assim, se eu nichar, já tá ruim assim. Se eu nichar, eu vou pegar bem menos. Se eu nichar, aí que eu vou me lascar. Exato. E é porque não é tão óbvio, sabe? Eu tive que quebrar a startup e demorar ali 1 ano e meio para sair de um posicionamento que resolvia problemas de bens entre produtores para focar. Olha só o produto que a gente chegou no final, que a gente conseguiu ter tração. Só que aí já era tarde. A gente resolvia o problema do produtor rural, de quando ele precisasse de uma colheitadeira, a gente entregava uma colheitadeira em 48 horas na fazenda dele. Olha só, a gente saiu.
de soja, milho, esses cultivares, não é de cana, Então, além de ter vários bens, tinham vários cultivares, várias dores. O cara que quer plantar é uma dor ou necessidade, o cara que quer colher é outro, o cara que quer passar veneno é outra. Sim. E é a mesma coisa na advocacia e em qualquer outro mercado. E qualquer outro mercado. Cara, um exemplo que eu uso sempre é o exemplo do Nubank. O Nubank, ele começou com cartão de crédito e não tinha mais nada além de cartão de crédito. Hoje ele tem alguns outros produtos que ele foi entendendo a necessidade do mercado, do público dele, mas começou como cartão de crédito. E hoje o Nubank passou o Banco do Brasil em números de usuários, cara. Então olha que loucura. Né? O Nubank tem mais usuário do que o Banco do Brasil, mas ele se posicionou em majoritariamente um produto, que era a dor do cliente, era o cartão de crédito. Né? E aí cada vez foi aperfeiçoando mais. Então, resolve tudo pelo celular, consegue pedir aumento de limite pelo celular, não tem aquela burocracia do gerente do banco, etc e tal. Então, muito mais importante do que você fazer de tudo, achando que fazendo de tudo você vai ter um leque maior de oportunidades, é você fazer muito da mesma coisa. É você ser focado e fazer muito daquilo. Vai ser muito mais fácil de prospectar e muito mais fácil de entregar. Né? Eu gosto de falar pra minha comunidade, foco é dizer não. Exatamente. E, cara, se for ver qualquer negócio hoje, né, no momento atual que cresce, ou com 5, 10 anos atrás, que cresceu muito, foi assim. A gente não tá querendo que você limite as oportunidades, a gente quer que você cresça, né? Exatamente. Assim como a gente faz, eu faço no meu, o Saf no escritório dele, é muito mais fácil de crescer. Até o Facebook, Saf, 2004, quando ele fundou, a primeira página do Facebook, quem que podia entrar? Era só os alunos. Naquela época. Qual faculdade? Ah, não sei. Harvard. Só Harvard. Ah, não, eu sou de Yale, é do lado. Não, você não pode entrar aqui, não. Não, eu sou da Columbia, é tão boa quanto Harvard. Não, não te aceito aqui, não. Só Harvard. Depois, abriu para as outras. Depois foi abrindo. E aí, é sonho grande, começa pequeno. Exatamente. Então, a gente não quer limitar a prosperidade de ninguém. Pelo contrário, né? Pelo contrário. A gente quer encurtar esse tempo. Né? E não é óbvio. Eu precisei quebrar a minha startup para poder entender isso. Sim. E na época, como era um ambiente muito novo de startup e tudo mais, os empreendedores que já estavam nesse mundo já falavam. Como a gente está falando aqui. E se entrar por um ouvido e sair pelo outro, você vai sofrer. Não vai ter como crescer tão rápido quanto você quer. E quanto você merece pelo seu esforço. Exatamente. Cirão, outra pauta que eu queria conversar com você, cara, é sobre sociedades. Você, ao longo da sua trajetória, você teve sócios? Como é que foi? Ou você começou sozinho? Como é que você captava recurso? Você girava dinheiro que você estava fazendo no próprio negócio? Como é que foi essa trajetória, cara? No começo, como eu te falei, a gente liberou um espaço num escritório de um amigo meu, a gente sentou lá e começou a vender e tal, de forma ampla, bem advocacia antiga, né? E depois, 2014, que eu comecei a focar em direito do empreendedorismo, empacotei o produto e tinha outras ações lá que a equipe cuidava, né? Outros sócios, outros funcionários, mas eu gostava de vender, era isso. Beleza. 2016, eu fugi da advocacia. Parou, abriu sua startup? Na verdade, o escritório continuou. E foi durante esse período, eu tirava dinheiro do escritório para investir na startup. E eu era uma força de vendas boa para o meu negócio de advocacia. Então, e eu não, na época, imaturo, como gestor, como líder, eu não consegui desenvolver 2 negócios naquela época. Né? Então foi outro aprendizado que depois eu acabei conseguindo desenvolver outros negócios em paralelo, concomitantemente. Mas nessa época, quando eu voltei, aí vamos lá, 2016 a 2018, foi o período que eu fiquei fora. Aí falimos, não conseguimos uma rodada de investimento. E eu fiquei assim, uns 6 meses, o que eu vou fazer da vida? Eu tenho conhecimento de marketing, amo empreendedorismo, né? Conhecia o mercado jurídico.
E aí teve a oportunidade de eu fundar um novo escritório de um grupo que estava saindo de um outro escritório grande de Goiânia. Eles queriam alugar primeiramente minha unidade lá, que cabia 11 físico. pessoas lá. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu ainda ia lá, porque é Goiânia, eu ainda ia lá para resolver umas coisas. E eles, se você não quer cuidar da gestão, do marketing, das coisas aqui, não? E eu tava assim. Isso 2018 ou 19? Final de 2018. Final de 2018. E aí, final de 2018, a gente se uniu. Juntamos as carteiras do meu escritório antigo com as carteiras deles que estavam vindo de outro escritório. E aí se uniram como? Já virou um escritório, uma marca? Ou cada um tinha seus clientes? Como é que era? Não. Virou um escritório. Jogou tudo pra dentro. Cada um, eu na gestão, CEO, gestão e marketing. Tinha... Aí começamos, né? Acaba que no começo assumia mais de uma área. O que não pode, o que eu falo para os advogados, é assim, não tem problema um sócio assumir 2 áreas. O que não pode é ter uma área com 2 responsáveis. Sim. Né? Um sócio, um colaborador no começo, quando não tem no começo braço, o cara vai fazer de tudo, né? É normal ele ter 2 departamentos, 2 áreas, até que alguém assuma. O que acontece muito, Marcelo, que é um modelo de gestão que eu não gosto, é quando uma área, vamos supor, um comercial tem 2 responsáveis. Exatamente. Aí ninguém é dono, ninguém resolve. Filho feio não tem pai, né? Exatamente. Essa eu nunca ouvi, não. Você não conheceu essa, não? Filho feio não tem pai, faz a merda e ninguém... a culpa não é minha, não, a culpa é sua. Não, mas ele não fez. Não, mas ele deixou pra eu fazer. É aquela coisa, cara. Mas eu gosto muito desse conceito de setorizar o escritório, né, cara? E talvez muitos que estejam assistindo esse podcast aqui, você faz de tudo no seu escritório. Então você é o cara que atende o cliente, você serve o cafezinho, você escaneia o documento do cliente, você converte em PDF, você peticiona, você protocola, você acompanha prazo. E tá tudo bem se no começo for assim. O que não tá tudo bem é você continuar assim. Porque você tem que pensar no seu escritório como uma empresa. E nenhum dono de empresa de sucesso tá sozinho nela até hoje, cara. Se você quer construir um escritório de sucesso, você vai precisar de contratar pessoas, de trazer braços ou de ter outros sócios, enfim, dos 2. Mas você vai precisar de gente. Você vai precisar de delegar tarefas. Você vai precisar de assumir uma cadeira e ficar naquela cadeira. Então, o Ciro, por exemplo, era o cara da gestão e do marketing. Ele não tinha que se preocupar se o prazo estava sendo feito. Porque o trabalho dele era trazer mais gente para cá e fazer a gestão do time. Fazer a gestão das tarefas. Mas a pessoa que estava na ponta tinha responsabilidades muito bem claras. E aí, como é que foi, cara? Você juntou lá e deu certo por um tempo? Como é que foi? Deu certo por um tempo. Mas... Fazia de tudo? Era focado em quê? Não, aí a gente começou com alguns produtos na área, no tributário, no trabalhista e família. Focado no produtos, viu? Tinha produto tributário, que era quem foi pego na malha fina, prescrição. Então já tinha clareza, né? Não era aquela coisa genérica, assim, fazemos de tudo. Você focava no cliente. Os sócios, vamos lá, no digital. Para ir pro digital pegar cliente, a gente tinha clareza. Só que o que foi um grave erro que a gente cometeu? Lá dentro ainda tinha sócios que aceitavam serviços variados. E esses serviços variados, eles não tinham esteira, não tinham processo interno. Exato. E não tinha como implementar uma estrutura de escala. Aí aquilo que parecia que você não estava deixando dinheiro na mesa começou a ser um problema, né? Isso. E aí? Me conta. Aí, o que aconteceu? Depois desse período, que 2019, eu comecei a cuidar lá do marketing, montar página e prospectar no Google e landing page de alta conversão e tudo que muitos de vocês conhecem hoje. A gente começou lá em 2019 na advocacia e 2016 no marketing geral que eu comecei. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a divulgar no Instagram de forma ali... só pra... hobby. E aí o pessoal começou a gostar. Nossa, você tá fazendo isso, me conta um pouco mais, como é que funciona isso? Sem pretensão nenhuma de lançar de curso, essas coisas. Mas aí o povo começa a pedir tanto. Você fala assim, vou fazer, vou ensinar esse povo. Sim. Aí comecei a lançar turmas. Sim. E aí comecei a lançar, fiz alguns lançamentos. E o que aconteceu? Teve um desalinhamento profissional. Entre os sócios do escritório. Algumas pessoas acompanharam esse movimento,
outras não. Esse movimento dessa nova advocacia, né, de viver mesmo da nova advocacia, de produto, de escala, de vendas, força de vendas, de tecnologia. Advocacia mais empreendedora. E aí acabou que não acompanhou a mentalidade, né? Algumas pessoas tiveram que ser deixadas de lado para que eu seguisse, né, com os projetos em outras frentes e do jeito que eu queria. E aí, em 2022, que eu fundei a Direito à Saúde, que começou com diabéticos, né? A gente resolve o problema de controle, né? Quem tem dificuldade para ter um controle ali, o monitoramento da diabetes, de DM1 e o tipo 2 também, que é insulino dependente, ele precisa de alguns produtos, né? O sensor livre freestyle, a bomba de insulina, e a gente consegue esses 2 produtos para esses diabéticos. Então, é muito rápido, né? A curva de aprendizagem dos colaboradores, você pode colocar um estagiário ali para atendimento, vendas, entrega, que 2 meses ele já aprende sobre o produto público-alvo. Sim. Não demora um ano. Tem muita clareza, né? Não demora 1 ano, 2 anos. Aí. Cara, e sabe o que eu percebi, sabe? Eu descobri que o principal problema hoje do advogado, que atrapalha tudo, é a falta de um produto. Sim. Ele é a causa raiz. Ele não é a solução. Ele é a causa raiz de todos os problemas. Sim. É óbvio que ele é a solução, mas ele está mais na causa raiz dos problemas. Por quê? Se ele não tem um produto, ele tem que ter um cara foda igual ele para poder atender e saber todas as soluções jurídicas daquela área para aquele perfil de cliente, que cada hora chega um. Exatamente. E aí? Vai achar outro igual ele? Ou vai desenvolver uma pessoa com a visão igual a dele? Ele vai demorar demais. Eu não tenho paciência. Eu sou muito agoniado. Se eu diminuir do ritmo, mas eu ainda sou um pouco agoniado. Acelerado. Para fazer dinheiro, fazer o negócio crescer. Né? Então, é a causa. Quando você muda isso, cara, aí muitos advogados sabem o que eles falam? E você já ouviu isso. Não, Com mas certeza. o meu negócio, ele é artesanal. Beleza. E aí eu fui lá em São Paulo, no restaurante do... como é que chama aquele? Do Maravilha? Clô. Clô. Sabe aquele da GNT Maravilha? Você gosta dos restaurantes, né, Ciro? Eu vi direto. Experiência gastronômica com a patroa. Aí vai no restaurante. E eu fui lá. Fazia 2 anos que ele não ia no restaurante. Os pratos desenhados à mão. É como se fosse essa advocacia artesanal. Mas os produtos bem definidos, né? A equipe treinada para aqueles produtos. Então, mesmo você... imagina se eu chego lá no restaurante do Clô, alta gastronomia, menu degustação, e o Clô tá lá para receber, para abrir a porta. Exatamente. Aí ele me leva na mesa, aí eu falo assim, vê o cardápio, ele busca o cardápio, entrega. Eu falo assim, e o do vinho? Aí ele tem que ir lá pegar o do vinho. Chegou outro cliente. Aí chegou outro cliente e ele tem que atender. O outro tá pedindo a conta e ele fala, aguenta aí. É o advogado que demora 2 semanas para mandar o boleto pro cliente. E o bife, ele tem que correr lá na cozinha pra finalizar o bife da mesa 5. Senão ele perde o prazo e o bife queima. O bife que é o prazo. É o prazo ali, ó. Vai funcionar? A experiência... Vai, o advogado pensa que a experiência é melhor porque é só ele. Mas vai ser uma bosta. Vai ser. Quantos restaurantes você já foi que a comida não era tão boa que você deu uma segunda chance? Exato. Né? Agora... Ô, Cirão, sabe o que eu penso, cara? Isso é muito a galera trazer muito academia pra vida prática. Porque o que é academia de direito? Academia de direito é você estudar obras e obras e obras, escrever textos e textos e textos e textos, e tá tudo bem, ela tem seu lugar, ela é importante. Mas academia. Quando você traz isso pra vida prática, isso não se aplica, cara. Por quê? Porque você não precisa fazer uma peça de 30 laudas pra uma ação de voo cancelado. Porque você... é verdade. O juiz não vai ler isso.
né? O assessor do juiz não vai ler isso. Você não precisa estudar horas e horas e horas para fazer a melhor tese possível para entrar num judiciário sobrecarregado, abarrotado de processo, onde sua peça vai ser só mais uma. Você não precisa, cara, de fazer de tudo no seu escritório. E o advogado muitas vezes tem aquele bloqueio pensando assim, mas é o meu nome que tá em jogo, é o meu nome que tá na parede, né? Então o cara quer fazer de tudo, porque ele é centralizador. E quando esse cara centraliza tudo, qual que é a percepção dele no final do dia? Putz, eu trabalhei pra caramba e não tô sendo bem remunerado. É o direito que é uma merda. Não. Não é a advocacia que é o problema é você. O problema é você que não tá levando isso como empreendedorismo. E aí qualquer área, cara. Porra, o advogado gosta muito de se comparar com o médico, né? Ah, porque o médico cobra consulta, o médico isso, o médico aquilo. Cara, você já viu quando você vai fazer uma cirurgia? Você já fez cirurgia, Cirão? Não. Quando você faz uma cirurgia, cara, você chega no hospital com a guia de internação. Primeiro você faz um risco cirúrgico, que não é com o médico que te opera. Não é com o médico que te opera, você vai fazer um risco cirúrgico. Tá tudo certo, pode operar, etc. Você chega no hospital com a guia de internação, imagine só se fosse o médico que te opera te recebendo na porta do hospital. Não é. Tem um profissional lá do hospital, um atendente, ele vai te receber, ele vai te internar, você vai pro quarto ou vai pro bloco cirúrgico, alguém vai empurrar sua cadeira de roda, alguém depois vai te dar roupa pra você vestir, você vai vestir a roupa, depois alguém vai te levar pra sala de anestesia, vem um outro anestesista te anestesia, depois você vai pra mesa de cirurgia, alguém abre, o médico ele chega só pra fazer um pontinho na sua cabeça, se você estiver fazendo uma cirurgia neurológica. Agora imagina só, e aí muitas vezes ele nem costura, é outro que faz a sutura e ele vai embora. Imagina só você, advogado, querendo fazer tudo. Então pensa, você gosta de se comparar com o médico? Pensa se você fosse o cara que vai receber o cliente lá no hospital, vai fazer o procedimento de internação dele no computador, vai empurrar a cadeira de roda desse cara, depois você mesmo anestesia, você mesmo coloca ele na maca, você mesmo abre, você mesmo opera, você mesmo fecha, você mesmo leva ele para recuperação. Cara, é impossível. É impossível. Por isso que muitos advogados não têm resultado, porque o cara insiste em fazer aquela advocacia antiga e que talvez funcionou por um tempo, né? Em outro cenário de mundo. Funcionou muito tempo atrás. Em outro cenário, quando não existia isso aqui, ó. Quando não existia celular, você tinha toda a informação na palma da mão. Diferente. Exatamente. Então, mercado ou de outra forma e tal. Então, o advogado ele precisa se atualizar, cara, porque o cara que não se atualizar, ele vai ficar pra trás. Isso aí é fato. É fato, não tem saída. Uma coisa que você falou legal, só pra gente puxar um gancho aqui antes de um assunto que eu anotei aqui, mas a gente foi atropelando, sobre a questão de sociedade, né? Muitas pessoas ficaram no meio do caminho porque tinham outras mentalidades, a visão não estava alinhada. Eu costumo fazer uma comparação que é o seguinte: você é técnico de um time de futebol e você joga a Série D. Então você tá lá na Série D, seu time é ruim, você tem jogadores, né, que não são tão de nome. E aí, você, com muito esforço, muito empenho, você consegue subir para a Série C. O que você tem que fazer? Você já precisa de 1 ou 2 reforços, porque aquele time da Série D já não adianta. E aí, muito esforço, trabalhando incansavelmente. Imagina que é o advogado lá, deixando a família de lado, trabalhando o dia inteiro, se matando, tomando um antidepressivo, aquela porra toda, conseguiu subir para a Série B. A partir daí, cara, você já tem que tirar metade do seu time que estava lá no início contigo, lá na 4ª divisão. Porque você tá na 2ª agora, aquele time não dá conta mais. A visão dele é diferente, o treinamento dele é diferente, as skills são diferentes, as habilidades são outras. E por uma sorte, você ainda continua trabalhando muito, incansavelmente, você sobe pra Série A. Pronto. Agora você não tem mais ninguém daquele time que começou com você. E é do jogo, né? Então, muitas vezes, o advogado, ele tem medo de abandonar o sócio porque ele pensa assim, agora que a gente tá crescendo, agora que a gente tá prosperando, eu vou largar o cara que tava comigo? Âncora te aprisiona, raiz te alimenta. Se o cara tá com você desde o começo, mas ele vem mudando a mentalidade, porque eu tenho certeza que o Ciro de 2015, 2016 é um, de hoje é outro. Se o cara vem acompanhando e vem mudando essa mentalidade, ele vem junto contigo, ele vem caminhando junto. Normal. Ele vem subindo junto, tá tudo certo. O problema é quando esse cara não se atualiza. É quando esse cara quer ser a âncora e não a raiz. Não vamos investir em marketing não, que é proibido. Esse negócio de produto não dá certo não, fica muito empresarial. Não vamos contratar não, porque é R$1.000 a mais, eu prefiro colocar 500 no meu bolso, 500 no seu. Então, se você tem um sócio que a mentalidade dele tá totalmente diferente da sua, meu irmão, pula fora. Pula fora o quanto antes, porque não vai prestar, né? E aí, como é que foi? Quando você teve esse desalinhamento, você pulou fora, e aí? O que você fez da vida? Aí, abriu esse novo escritório 2022, agora, paralelamente,
Você já né? estava abrindo, né, essa nova frente? Eu já estava abrindo a nova frente, abri o nosso escritório para diabéticos, com outras 2 pessoas que têm a mentalidade, né? Que Eu lembro até que você tinha um domínio bom, né? Direito à saúde. eu tenho, é ele, É. Direito à Saúde. E a gente começou com esse projeto, fizemos ele, escalamos ele em 2022, saímos ali de zero, de investimento de R$1.000 para investir 15, 20 mil reais por mês no final do ano. Chegamos a 679 mil de faturamento no primeiro ano. Bom demais. Falei, pô, aqui vai dar jogo. Tô pronto para sair. Desfiz a sociedade no meu escritório antigo. Né? Abandonei, cortei, né? O cordão. E aí, janeiro, a gente começou uma transição. Porque um dos sócios da Direito à Saúde, o Rafael Ferrarese, a gente ficou muito próximo, ele foi da minha mentoria. O Ricardo também foi. Eu já vi o Rafael direto com você nos stories. O Ricardo Gentil também, um cara bacana, foi caminhoneiro, cara. Formou dirigindo caminhão, hoje mora numa mansão no Parkway, lá em Brasília. Que massa, cara. Massa. E foi da minha mentoria, eu apresentei os dois. Quando eles me contaram e eu vi a semelhança de propósito, de visão e da mesma comunidade, eu apresentei os dois viraram sócios. Aí a Lorena, que era minha sócia na Direito de Saúde, entrou também nesse negócio e a gente juntou tudo agora. Aí virou Ferrarese Dias, que tem os núcleos com os produtos, né? Então tem a área de saúde, a gente tem dois produtos de diabéticos, que é o Forte, né? Aí a gente colocou porque é o seguinte, até 1 milhão de faturamento, é bom você ficar mais focado. Depois você pode inventar de testar outros produtos, mas não abrir igual... Olha só, Saf, a gente investindo 20 mil mês para esses 2 produtos, sabe quantos estados a gente investia? Quantos? 2. 10 mil em cada. 2. Ou seja, precisava de 200 mil reais por mês de marketing para atingir o Brasil todo. É muito mais fácil escalar esse produto que que já está tudo certo, a equipe de vendas, atendimento, o bot lá, qualificação, tudo pronto. Do que, sabe? Sim, inventar um novo negócio. Uma área nova e tal. E isso é muito comum no advogado, que eu costumo chamar de síndrome da Fênix. O que é a síndrome da Fênix? É o cara que tá pulando de nicho em nicho. Agora tá em alta revisão da vida toda. Eu sou mega especialista em revisão da vida toda, sou o mais top, tenho 15 anos de experiência. Não, agora é restituição de crédito tributário, ICMS, PiscoFins. Agora eu sou especialista em tributário. Ah, não, mas agora o direito da saúde tá em alta, porque consigo cobrar na frente. Então agora eu sou especialista em direito da saúde. Ah, não, mas agora é pandemia, então agora eu sou especialista em consumidor. Porque tá todo mundo tendo problema com o consumidor. Cara, para de ficar pulando de galho em galho, né? Escolhe um produto, padroniza aquilo, que a gente vai falar disso aqui agora, de padronização da operacional, e escala aquilo, cara. Testa aquilo, vai escalando. Como que você vê, Cirão, essa questão de ser mais focado? Como que isso agrega na entrega operacional? A gente tá falando aqui de processos internos, essas coisas todas. É muito mais fácil. Qual que é a sua percepção sobre isso? Primeiro, é muito mais fácil você contratar pessoas e colocar em qualquer posição. Então, aquela dificuldade da advocacia tradicional de encontrar gente foda, de não sei o quê, você não tem esse desafio. Por quê? As perguntas de qualificação daquele cliente são as mesmas. Exato. O perfil de cliente, o marketing, que a gente chama MQL, que é o Marketing Qualified Lead, o cliente mais qualificado, ele tem um perfil específico. No nosso caso, é o DM1 e o DM2, insulino dependente. São poucas perguntas ali, o time já identifica. O checklist de documentos para ação é o mesmo. Sim. Não tem segredo. Tá ali. Padronizado, né, cara? Então, 2 meses o estagiário já, seja atendimento, seja venda, seja entrega. O custo é baixo, a entrega é rápida, né? Você consegue ter muito mais ideias, até mesmo de prospecção, porque quanto mais você conhece o público, mais vai surgir, mais fácil, mais barato fica para você adquirir. E quando você começa no digital e você adquirir um público, você vai comprando público barato. Nem todo mundo compra de você no primeiro mês, né?
Às vezes no terceiro, sexto, um ano depois que tá na sua base. Mas aí, quanto maior sua base de leads dentro do bot conversa, dessas plataformas você tem. ChatGuru. ChatGuru que é ChatGuru, patrocinador nosso. Desculpa, cortei. ChatGuru. Link na descrição aqui do vídeo. Eu conversei com eles lá, Eles são gente bons. boa. Eles são bons pra caramba. Talvez eles vão lá no meu evento. Eles são muito bons, vou falar com eles. Um abraço, Malbo e Fernando, tamo junto, obrigado pela parceria. Valeu. Agora ao Cirão vivo? e ChatGuru. Não, não é beleza. gravado. Beleza. Mas então, é sem corte. É sem corte. Eu conversei com eles, cara, gente boa eles lá. E aí, quanto mais leads você tem lá, cara, tudo fica simples. Exato. Você tem uma clareza de onde você vai, até mesmo sem tráfego, cara. Você cobra consulta? Não, tá doido, ué. Boa, Cirão. Já fui muito cancelado por isso. É? Porque, não, é demais, cara. Porque eu também não cobro. Mas eu não faço a consulta. Né? Porque você também não vai sentar uma hora com o cliente pra a gente conversar. não faz consulta, a gente faz atendimento. Exatamente, é o que eu defendo também. Eu não faço consulta, eu faço atendimento. Porque é isso que o Ciro acabou de falar. Quanto mais atendimentos você fizer, mais você conhece do seu público, mais você consegue otimizar o seu produto e mais fundo na linguagem do cliente você consegue falar no seu marketing. Né? Então, é exponencial, cara. Porque quanto mais você vai atendendo, mais você entende a dor daquele cliente, mais você ajusta o seu marketing. Porque marketing é apertar parafuso, não tem jeito. Você tem que estar sempre apertando um parafusinho aqui, outro ali, mudando o discurso, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que funciona 5 meses atrás, não funcionava 5 meses atrás, não funciona hoje. Você tem que estar sempre aperfeiçoando. E quanto mais você atende pessoas, mais você vai entendendo as dores dessas pessoas e vai trabalhando em cima disso. Vai aperfeiçoando o seu público. Né? É fundamental para o marketing, porque você pega ali as melhores criativos, né? Estratégia de prospecção vem desse conhecimento do comercial, né? Dessa interação do comercial com o marketing. Exatamente. Então, por exemplo, a gente descobriu depois de um tempo, assim, rápido, né? Que o melhor perfil de cliente era a mãe de filho diabético. Era que tinha tomada de decisão mais fácil. Ela faz tudo pelo filho, paga o que for, tal. Sim. Ticket lá, censuras antes era mais caro, agora reajustou. 4, 5 e agora de bomba entre 9 e 12. Sim. Muito bom. Inicial isso. Muito bom, Cirão. Cara, que massa, cara, esse novo projeto seu. Eu tenho certeza que já tá explodindo e vai explodir muito mais. E aí, Cirão, uma visão agora que você tem sobre o marketing como um todo, cara. Pra gente... Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu tava vindo pra cá e eu abri uma caixinha de pergunta ontem e, cara, é impressionante. Toda vez que eu abro caixinha de pergunta, pelo menos assim, 20% das perguntas, elas são as mesmas. Ai, Saf, e o marketing e o código de ética da OAB? O que eu posso fazer que não viola o código de ética? Como que eu posso fazer para não ter problema com a OAB? O que você pensa sobre isso, cara? Qual que é a sua visão sobre isso? Sem filtro nenhum, que eu também vou falar a minha. Primeiro, o que a OAB... Vamos lá. O que a OAB proíbe, que é essa questão de mercantilização, que é a oferta direta, ela... é uma das estratégias, né, que as empresas que não são do ecossistema jurídico utilizam. Mas essa estratégia, na advocacia, eu não vejo ela como fundamental. Ela já não funciona há muito tempo. Perfeito. Antigamente, para você vender uma bicicleta, você falava assim, compra a bicicleta aqui do seu filho no Dia dos Pais e ganhe 50% de desconto na bicicleta do pai. Hoje, para vender, as empresas... Se você tem uma loja de bicicleta, seria mais ou menos assim, descubra o quadro ideal do seu pai, sabe? No Dia dos Pais, para você comprar com desconto, sei lá. Mas é mais a informação, é mais o conteúdo. Exato. Sabe? Então, eu acredito hoje que pode praticamente tudo que funciona. Né? Exato. Agora, tem algumas coisas que eu não concordo. Por exemplo, a questão de oferta, eles falam que não pode apresentar o preço, né? Isso é um absurdo. Por quê? Porque o código fala que antes de você fechar com o cliente, você tem que apresentar o preço. E o marketing é antes. Exato. Por que tem que ser antes lá dentro do escritório? Por que não pode ser antes no marketing? Né? E não é ruim só para o advogado, não. Isso é uma bosta para o cliente. Sim. Por quê? Nenhum cliente sabe preço de nada de serviço jurídico. Então, ele pode estar pagando absurdo numa coisa que nem é tão bom,
E ele não sabe, é tudo meio obscuro. Sim. Então, seria melhor para a sociedade se tivesse uma divulgação, né, de preços de serviços jurídicos. Eu sou a favor de abrir tudo, porque não é isso que vai, como muita gente pensa, que se abrir, aí os grandes, eu não sei o quê, vão dominar o mercado. Se fosse assim, o Nubank não tinha se tornado uma potência. Exatamente. Não tem nada a ver. Tem Banco do Brasil, tem tal. Como é que o Nubank conseguiu? Exatamente. O tanto de empresa que sai do zero e passa o concorrente. Tem muito mais a ver com a capacidade do empreendedor fazer um negócio acontecer, com a criatividade, com a maneira dele fazer o negócio acontecer, do que com restrições de mercado e reserva e regras, sabe? Eu acho um absurdo essa questão. Outra de depoimento também. Prova social. Todo mundo vai comprar um trem, vai contratar um prestador de serviço. Olha? Prova social. É a maneira como a gente decide. Exato. Por que não pode? Apesar de todo mundo fazer, né? Eu mesmo faço. Eu faço pra caralho. Se quiser, mete pádio. É assim. É uma das formas de você mostrar para o consumidor transparência. Sim. Né? Então, e, na verdade, o Código de Ética, eu não sei se você sabe, mas ele é 100% inconstitucional. Sabia? Sim, claro. Claro. E outra, livre de liberdade econômica. Lei de livre iniciativa e liberdade econômica. Eu contratei um constitucionalista e ele me mandou um parecer. Eu até vou soltar um Reels disso. Agora na data do advogado. Ó, por que ele é inconstitucional? Mas é inconstitucional mesmo. Lá no artigo 5º, eu até estudei isso para poder fazer o Reels, porque eu não estudo direito faz muitos anos. Mas isso eu fiz questão de estudar. Sim. Pra bater na OAB. Pra combater, né, esse grupo político aí que quer... Exato, político puro. Então, tem lá um inciso, eu acho que é 13, fala que a profissão é livre, o exercício de qualquer profissão, salvo alguma restrição que a lei estabelecer, né? A lei estabelecer. Aí beleza. Aí em 94 veio o quê? O estatuto da OAB. 1906. E aí o que o estatuto? O estatuto Lei Federal, ok, beleza. O que o estatuto fez? Terceirizou a ética, marketing, todas essas regras absurdas pro Código de Ética. E o Código de Ética é lei? Não é. É um ato unilateral. É um regimento. Exato. Não passa pela... um regulamento, quer dizer. Sim, é um regulamento. Sim, não passa pela aprovação, né? Pelo procedimento que uma lei passa. Entendeu? Então ele é 100% inconstitucional. Desde 1920 que ele vem sendo feito assim, pela OAB. Sim. Que deveria defender a lei, né? Cara, eu acho isso... Eu vou falar minha opinião, mas eu acho isso um tanto absurdo, cara, que eu tô... não falo muito isso aqui no podcast, mas tem um cara que me persegue e aí fica puto porque eu faço dinheiro vendendo curso, etc e tal. E aí eu processei ele, né? E tal, a gente teve um embate na justiça, eu processei o cara. E aí o magistrado oficiou a OAB pra perguntar se eu posso vender curso. Quê? Você acredita num que absurdo isso, desse? Cara? Que Você louco! acredita? É um absurdo isso. Ou seja, eu faço uma atividade educacional que não é vinculada à OAB. Ela não tem que dar OAB, pitaco eu nenhum. não preciso pedir nada pra OAB pra vender meu curso, se eu quiser ensinar qualquer tipo de coisa. Não é proibido advogado vender curso, por exemplo, juiz é proibido, né? Então o juiz não pode, por isso tá tendo essa polêmica toda aí dos juízes pedindo exoneração e tal. Mas advogado o que não é um absurdo proibido. Também é um absurdo. Porra, perderam ótimos juízes agora, o judiciário. O José Andrade. O Eric, perderam um tanto de juiz bom. Enfim, e aí o advogado não é proibido vender curso, eu não tô vinculado ao OAB nessa atividade educacional, eu pago 1 milhão de imposto por mês, e ainda um juiz... Emprega um tanto de gente. Emprego mais de 100 pessoas... E um juiz dá uma canetada, um assessor provavelmente dá uma canetada mandando intimar a OAB pra a OAB responder se eu posso vender curso. Ai. Olha o nível que as coisas chegaram. Olha o nível, a barbaridade que as coisas chegaram. Você monta a empresa lá nos Estados Unidos e olha o vende absurdo. aqui. É um absurdo, né? Então a gente vive uma criminalização daqueles que pela primeira vez estão sendo bem pagos. Porque, cara, juiz de direito, o cara que tá lá dando a canetada na OAB, qualquer pessoa, você foi ensinado por um professor. E caso você não saiba, seu professor ganhou muito mal para te ensinar. Então, pela primeira vez na história, um professor tá ganhando bem, utilizando marketing digital pela primeira vez, porque ele consegue impactar inúmeras pessoas que querem consumir aquilo,
Porque na faculdade você não quer consumir, você é obrigado a consumir. Né? Agora, no digital, quando você compra um curso, você quer consumir, você compra aquilo porque você quer, e o professor está sendo bem remunerado. E a gente vive uma criminalização da educação. Olha que engraçado, né? É mesmo. Por quê? E todo mundo chegou lá, chegou Exatamente, aqui hoje graças à disso. educação. Então, é uma criminalização da educação, mas que, em outras palavras, se chama inveja. Por que esses caras que estão na internet vendendo curso estão faturando milhões de reais por mês? Porque estão agregando na vida de muitas pessoas. Né? Mas sobre o marketing, pra gente voltar, que era só uma curiosidade sobre isso, enfim, deixa o pau quebrar lá, eu tenho corpo jurídico pra isso, não vou ficar me preocupando. Mas sobre o marketing, o que eu penso, cara? Tá? Eu tenho uma opinião que ela não é tão... Eu não sou muito radical, então minha opinião não é muito tanto ao céu nem tanto ao mar. Eu penso o seguinte, cara, eu acho que não dá pra fazer como os Estados Unidos faz. Tá? Daquele jeito, advogado aqui, 2 bilhões recuperados para nossos clientes, etc. Por uma questão cultural. Eu acho que isso deveria, mas que não pode hoje, porque tem que ter um amadurecimento. Mas eu acho que é muito engessado, cara. E o Provimento 205, ele já trouxe alguns avanços, mas na mesma medida que ele trouxe alguns avanços, ele trouxe alguns freios, porque a redação ficou muito mal feita. E eles ainda falam que a Jovem Advocacia participou, né? A Jovem Advocacia da política. Eu não fui convidado, não. Nem eu. E eu te garanto que eu faturo muito mais e emprego muito mais gente do que muitos que participaram. Então, por que isso, cara? Porque a gente vive um movimento político. De 3 em 3 anos, tudo muda na OAB. Então, vou dar um exemplo aqui da OAB de Minas. Cara, 3 anos atrás, a chapa antiga, eu era extremamente perseguido. Eu cheguei a ter 4 processos administrativos instaurados pelo mesmo fato, porque me perseguiam. Bis in idem todos. Né? O primeiro foi improcedente. Inclusive, posso até depois, quem quiser me pede no Instagram, manda decisão. O primeiro foi improcedente, os outros 3 foram bis in idem. Eu era extremamente perseguido pela gestão anterior, porque eu fazia algo que eles não estavam acostumados. Já essa nova gestão, eles têm uma visão muito boa para o empreendedorismo. São empreendedores, têm uma visão muito boa aqui em Minas, então hoje a gente não sofre com esse tipo de represália, sabe? Principalmente da alta cúpula. Talvez tenha uma subseção pequena, um cara comissão de alguma coisa que possa perseguir alguém. Mas a gente não tem esse tipo de problema. Então o que eu penso, cara? Eu penso que o que pode ser feito é o que funciona. É igual você falou, que é o marketing inbound. O que é o marketing inbound? É o marketing onde você produz um conteúdo para informar o seu cliente que ele tem um direito, e nesse conteúdo você está informando que, além dele ter um direito, esse direito tem solução, e você é a melhor opção para aquela solução. Né? Então, isso você pode fazer. O que você não pode fazer? Você não pode pegar o telefone, ligar e oferecer para um cliente. Você não pode colocar, me contrate, só pague se ganhar. Reduza sua dívida até 90%. Esse tipo de coisa você não pode. Você não pode fazer. E isso nem funciona tanto. Isso nem funciona tanto. O que funciona é você produzir um conteúdo. Conheça seus direitos, saiba como fazer isso, tal. Então, o marketing informativo, acho que vai pra caramba. Sou totalmente contra a proibição de prova social. Por quê? Porque é muito simples. Se amanhã o seu cliente for condenado, você vai pra capa do G1. Fulano de tal, condenado a tantos anos de prisão, advogado era o fulano de tal. Você vai pra capa do G1, cara. Agora, se você ganha, você não tem direito de falar pra ninguém, porque é antiético. É mesmo, nunca tinha pensado Não é engraçado? nisso. Então, Boate Kiss, júri da Boate Kiss, o negócio virou quase um Big Brother. O pessoal assistia em tempo real aquele júri. Tomaram o ferro e expõem os advogados. Inclusive, sou fã do advogado do Jean Severo. Expõe os advogados. Não pode. Perdeu. Agora, se ele ganha, ele não tem o direito. 2, 3, sei lá. Se ele absolve um cara, ele não tem o direito de falar isso na rede social dele. Olha só. Porque a OAB proíbe que ele poste resultados e depoimentos e não sei o que lá. Então, pra mim, isso é uma grande palhaçada. Isso pra mim é uma grande palhaçada. Isso não valoriza a advocacia. Pelo contrário, isso cerceia o nosso exercício. E aí, cara, a gente tem que entender. A advocacia é profissão mercadológica, sim. Ou alguém aqui trabalha de graça? Você trabalha de graça? Você que tá ouvindo aí? Você não trabalha de graça. Você trabalha mediante uma contraprestação, dinheiro. Então, tudo que você entrega mediante contraprestação, o que é isso? É uma transação comercial. Simples. E se é uma transação comercial, cara, nós deveríamos ter o direito de fazer essa transação da forma que a gente bem entender. Lembrando que o nosso cliente é maior, é capaz. E aí, cara, eu teria foco, né, nessa pauta de ética, eu teria foco em muita falcatrua que muito advogado faz. Então, por exemplo, alvará do cliente que o cara não repassa, fala que esqueceu. Não achei o cliente. Meu irmão, você não achou? Você esqueceu um alvará de 2 milhões de reais? Esqueceu, eu tava guardando pra ele, não achei o cliente. Isso pra mim tinha que ser, cara, cerco fechado.
Advogado que faz trivela com cliente. Outro dia um advogado me procurou, que eu tenho um inventário do meu pai em andamento. O advogado do meu irmão me procurou e falou assim: tá, vou fechar um acordo em X e a minha beirada? Cara, o que é mais antiético? Você postar uma decisão de um cliente satisfeito ou um advogado procurar a parte contrária e pedir uma beirada pra fazer um acordo? Né? Então, assim, são várias coisas que acontecem na advocacia que a OAB fecha os olhos. Que a OAB fecha os olhos. E estão preocupados, não aqui em Minas é tranquilo, mas as outras OABs, algumas outras, estão preocupadas em perseguir o cara, jovem advogado que tá fazendo marketing. Cara, outro dia eu encontrei no avião, tava indo pra Dubai, aí encontrei com um advogado. Aí papo vai, papo vem, e falou assim: eu sou procurador. Aí eu falei: do estado? Pra começar a conversar. Não, do município. Falei: pô, então, se o cara é procurador do município, não é tanta coisa assim, né? Deus me perdoe, né? Mas não tem tanto resultado assim. Aí ele, papo vai, papo vem, ele virou pra mim e falou assim: o que você acha do Nelson Williams? Falei: cara, eu acho ele foda. Foda. Nelson é foda. Brabo. Eu acho ele foda, me inspiro nele, me espelho, acho ele do caralho. E acho que ele valoriza muito a nossa profissão. E acho top, quando ele posta lá o jato dele, lá de 100, 150 milhões, eu falo que Deus abençoe, quero um dia também viver isso. Tava agora férias, você viu? Você viu férias do Nelson? Tava em férias em Saint-Tropez, iate, a porra toda. Cara, que Deus abençoe ele, a família dele, os filhos dele. Que bom que ele prosperou, que massa. O colega não. Porque ele escandaliza demais a profissão, não sei o quê. Eu falei com o cara, irmão, inveja mesmo, você tem um jato daquele? Você tem uma casa daquela? Você anda cheio de segurança? Então é sinal de que ele tá agregando muito mais pro mundo do que você, meu irmão. Do que você. Então a gente tem que parar, cara, de criminalizar o advogado que tem sucesso. Qualquer pessoa, né, que tem sucesso. Muita gente não consegue. E eu gosto, você falou uma coisa interessante, eu sempre falo pra minha comunidade. Se o seu bolso tá vazio, é porque você tá resolvendo pouco problema. Exatamente. É só isso. Exatamente. E qualquer profissão. Pode olhar qualquer profissão, qualquer posição que a pessoa ocupa hoje, essa regra vale para todos. Sim. Bolso vazio tá resolvendo. Ou tá resolvendo pouco problema para uma pessoa, pouco problema para uma família, pouco problema para uma empresa. Exato. Cara, então foca em resolver problema. Exato. Um exemplo disso de outra área, né? Meu sogro, ele assina um cara no Instagram que faz personal. Norton, que chama o cara. Acho que é Norton Mello, não sei. E meu sogro assina R$39,90 por mês, R$49,90 por mês, e o cara tá milionário. Milionário. Por quê? Porque tem, sei lá, milhares de alunos que pagam R$50 por mês e milhares de alunos que têm o corpo totalmente transformado, a saúde transformada. Aí você pega um professor de academia e o cara fica puto. Não, mas ele não é professor, não tem como. E aí vão procurando desculpas. Mas não tem como fazer bem feito, não tem como isso, não tem como aquilo, não tem como aquilo. Cara, a real é que você tá agregando pra pouca pessoa. Pra poucas pessoas. Ou agregando pra poucas pessoas, ou agregando pouco pra muitas pessoas. Então, quando você começa a agregar muito pra muitas pessoas, ou agregar muito, ainda que seja pra poucas pessoas, uma advocacia, por exemplo, né, mais boutique, mais high ticket, também existe. Mas quando você consegue agregar valor, você vai ganhar dinheiro. E mesmo na boutique, sabe o que eu pensei esses dias, nessa questão de resolver problema? Mesmo o cara que, por exemplo, vamos supor que ele tem grandes empresas e recebe contratos assim, fecha contrato de 200 mil, 300, 500 mil, contratos grandes. Ele resolve, às vezes, poucos problemas de poucas pessoas, mas essas poucas resolvem de muitas. Então, ele acaba resolvendo de muita gente. Exatamente. Exatamente. Então, é sempre a mesma coisa, resolve muito problema. Exatamente. E o nível do bilhão, eu tava fazendo uma reflexão e nesse negócio de resolve problema, não resolve, o nível do bilhão, que é o que eu quero, eu também vou atingir, eu espero, e você também, que eu sei, nessa visão. Chegar no nível do bilhão é quando você resolve muitos problemas de muita gente e essas muitas pessoas resolvem de milhares de outras. E aí são vários níveis. Que é o nível de plataforma. Exatamente. Né? Quantas pessoas estão ali dentro do Facebook? Exatamente. Quantas empresas que resolvem? Tá eu, tá você, tá o Nubank. Olha o tanto de empresa resolvendo problema de milhares de pessoas. E essa plataforma segura tá com todas ali.
Eu acho que a mensagem final que a gente pode deixar pra essa galera, Cirão, é pra eles aprenderem a admirar o sucesso das pessoas e pra buscarem cada vez o seu próprio sucesso. E aí, cara, não fecha os olhos pra nova advocacia, não. Para com preconceito. Ai, esse negócio de milionário é feio. É feio, então você vai ficar pobre. Você vai ficar pobre. Não é feio ser milionário, feio é ser pobre. Feio é ser pobre. Difícil é ser pobre. Você não tem culpa de ter nascido pobre, mas de morrer pobre você tem. Tem, 100%. Então, o que você vai fazer no meio desse caminho diz muito sobre, cara, principalmente a sua humildade pra sentar e aprender. Nós, direto, estamos sentando e aprendendo. Pô, a gente fez a imersão lá, cara, a imersão. Não vamos falar o preço aqui pra não ficar distante de vocês, mas uma imersão cara, a gente pagou caro. Ficamos lá 3 dias, fizemos uma imersão. Estamos sempre procurando novos conhecimentos, novos conteúdos, trocando ideia, compartilhando, etc e tal. E aí, Cirão, uma parada que eu acho muito massa em você, pra já te passar a palavra, o que você pode deixar de mensagem pra galera, mas uma parada que eu acho muito massa em você, cara, que diz muito sobre os seus resultados, é que você admira o sucesso das outras pessoas. E isso é muito massa, cara, porque eu também sou assim. Quando eu vejo uma pessoa de sucesso, eu falo, cara, que massa, que legal, que ela prospere mais, cada vez mais. Porque eu tô atraindo isso pra mim também. Né? Então a gente precisa... Exato. A gente precisa parar de criminalizar o sucesso do advogado que tá fazendo diferente. Faz igual o cara. Ah, você não quer fazer, você não acredita? Não... Então vai fazer um concurso, sei lá, qualquer coisa assim, mas para de encher o saco dos outros. Deixa o cara fazer o dele quieto. Acho que é por aí. O que você deixa de mensagem final, Cirão? Já te agradecendo, meu querido, pela participação. Foi sensacional. Foi bom demais. Eu poderia ficar aqui umas 3 horas que eu aprendo muito com o Safizão. Imagina, meu irmão. Essa é a recíproca verdadeira. Tamo junto. Isso. Mas o que você deixa de mensagem aí pra nossa audiência que tá assistindo e que quer fazer essa advocacia diferente, quer ter mais resultado, quer, enfim, desfrutar de lucro e de liberdade? Massa. Eu vou deixar alguns dos códigos aqui da minha comunidade, os códigos que eu criei lá dentro. Inclusive, se você não segue o Cirão, ó, tá aqui na descrição do vídeo pra você seguir ele. Tem mapa por agora? Tá aberto o mapa? Tá, é a última turma do ano. Eu vi o legado. É o legado. Eu vi, porra. Então vai lá no Cirão, corre lá no link da vida dele. Alguns códigos que eu desenvolvi ao longo dessa minha jornada empreendedora. Primeiro, Brasil é o seu quintal. Eu falo pra minha turma, pra minha galera. O que isso quer dizer? Tem um lado, tem a vantagem e uma desvantagem. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você pode estar onde você quiser, na sua casa, no seu quarto, você prospecta no Brasil inteiro. E qual que é a desvantagem se você não tiver uma mentalidade empreendedora? Você querer abraçar o Brasil com a advocacia tradicional. Tentar replicar a advocacia tradicional no digital. Você tem que ir com foco, tem que ir menos é mais no digital. Não é porque você tem à disposição Brasil que você vai, de forma abrangente, prospectar tudo quanto é tipo de cliente, tudo quanto é área. Outra coisa que eu gosto de falar muito, Safizão, é delegue para confiar. Muito advogado está esperando ter confiança para delegar. Exato. E é o contrário. Você só adquire confiança quando você delega. Exato. É a mesma coisa de você ensinar um filho, você vai ter o filho seu e vai entregar a bike do equilíbrio para ele, você vai perceber que não tem como ele aprender a andar de bike se você não delegar a bike para ele. Não tem. Ele vai ter que cair, ele vai ter que errar, ele vai machucar. Se você for segurar a bike para esperar ele ter confiança, você ter confiança nele conseguir andar sem cair, vai demorar 5 anos. Vai ficar um bando de funcionário mimado aí te pedindo tudo, perguntando tudo. Te interrompendo. Então delegue para confiar. Esses dois códigos, eles e o foco, né? Eu falei outro aqui, que é o foco é dizer não. Comece pequeno, sonhe grande, sem limites, né? Faturamento, sem limite. Mas comece pequeno, focado. Essa é a decisão mais difícil do advogado fazer. E a mais acertada. É a mais difícil, a menos óbvia e a que mais acelera o crescimento dos negócios, cara. E é isso. Obrigadão, Tamo junto, viu? Cirão. Obrigado, meu irmão, pelo papo. Tamo junto. Bom demais da conta. Bom demais, turma. É isso aí, ó. Se você não segue o Cirão, tá aqui na descrição. Se você tá pelo Spotify, procura lá, @CiroDias, não é isso mesmo? @CiroDias, siga ele pra você ter acesso a todo o conteúdo dele. Sou fã desse cara há muito tempo. Tamo junto. Obrigado por ter assistido esse podcast até o final. E é só o começo. Mais um Safcast. Tamo junto. Valeu, turma.